Fala, galera, beleza? Antes de qualquer coisa, dê o seu like. Não, desculpa. Eu tô achando que eu sou professor, YouTube. Isso tá subindo na minha cabeça, galera. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho agora sobre a aula 2 de física, né? Relacionado ao nosso conteúdo que nós já estávamos olhando, tendo aula, né? Vamos relembrar aqui, galera. Velocidade, tá? Aqui eu poderia ter colocado VM, velocidade média. Vocês entendem isso daí. Velocidade média vai ser a razão do deslocamento de um corpo dividido pelo seu tempo, pelo tempo determinado durante esse movimento inteiro, né? De repente, vamos colocar aqui aquele exemplo que eu dei antes. O deslocamento sendo 3 metros, por exemplo. Se eu me desloco 3 metros em 1 minuto, em 2 segundos, então eu vou ter a velocidade como? 3 metros dividido por 2, que é o meu tempo decorrido. Então, a minha velocidade seria 1,5 metros por segundo, né, galera? É interessante a gente falar isso, que a velocidade também pode ser negativa. Lembra que eu falei que deslocamento poderia ser negativo? No exemplo anterior aqui eu botei o menos 3, então velocidade pode ser negativa, né? Velocidade é negativa quando eu considero para uma certa direção sendo do zero para a direita sendo positivo e o carro está vindo para a esquerda, né? Ou uma bicicleta, ou eu estou vindo para a esquerda, né? Mas cuidado com isso, nem sempre o cara vai considerar para a direita positivo, não. É mais convencional, é mais comum, tá? Mas o cara pode falar também que 0 para a esquerda é positivo e para a direita é negativo, tá? Vai depender do exercício, tá? Então vamos lá, galera. Coloquei a fórmula aqui para vocês, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Alguns críticos físicos falam assim, não existe ΔT. Galera, existe ΔT sim. Nós vamos fazer exercícios aí que a gente vai ver que ΔT existe, né? Por exemplo, um exercício que eu falo assim, só para poder implicar um pouquinho, a gente implica um pouquinho. O professor Sérgio, né, foi assistir o jogo do Vasco, né? Coitado do Sérgio. E aí ele foi, pegou ali a Avenida Brasil e foi às meio-dia ele estava em Santa Cruz, tá? Quando deu às 14 horas, ele estava em Bangu. Pô, Gal, 2 horas de Santa Cruz a Bangu, estava congestionado, tinha blitz, entendeu? Aquelas obras ali que vai atrapalhando e tal, entendeu? Deu tiroteio numa favela. Tá, mas vamos lá, vamos focar no que a gente está falando aqui. Vocês entenderam que eu tenho ali meio-dia e tenho 14 horas? Então eu tenho uma variação de tempo, sim. Não existe variação de tempo aqui, a gente está considerando para a física clássica. Mas essa variação de tempo de 14 e 12 vai haver nos nossos exercícios. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Botei aqui que a fórmula vai ser também, pode ser S menos S0 igual a T menos T0. E aí a gente vai entrar também em aceleração. A aceleração é quando a velocidade ela é variável. Nesse primeiro caso aqui, a gente está considerando velocidade média, né? E a gente estava falando só até então de velocidade média, mas antes a gente estava falando de velocidade constante e tal, movimento uniforme. Aqui a gente já está falando de aceleração. A aceleração vai ser movimento uniformemente variado. É aquele que varia, mas de maneira uniforme, de maneira constante, tá? Varia de maneira constante, é meio estranho, mas é basicamente isso mesmo, tá? Existem alguns termos em física que, para o português, né, faria o professor de português passar mal, né? Como, por exemplo, certeza absoluta. Em física, nós utilizamos esse conceito porque existem certezas que nós temos, mas que não é absoluta, tá? Sérgio, nessa hora, deve estar pulando de ódio. Então, vamos lá. A gente fala de aceleração. A aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. Vai ser a razão. Razão é o que, galera? Isso aí, divisão. Vai ser a razão entre a variação da velocidade, o quanto a velocidade variou, dividido por tempo. Glauco, onde eu vejo isso aqui? Aceleração no meu dia a dia, tá? Qualquer coisa que modifique a velocidade. Tu tá andando numa velocidade de 1 metro por segundo. Beleza, devagarzinho e tal. De repente, tu vê um cachorro correndo na tua frente. Você tem 2 opções, tá? Um Hot Valley, pequenininho assim, tá? Você tem 2 opções, tá? Tem gente que diz que é melhor parar, né? Galera, se você estava andando e parou, você variou a sua velocidade. A aceleração negativa, tá? Agora, tem gente que, como eu, prefere sair correndo. Então, se sai correndo, você vai aumentar a sua velocidade. Então, você tem uma aceleração positiva, né?
Eu não falei sobre unidade, nem em velocidade, nem em aceleração. Lembrando que velocidade aqui, ó, deslocamento, a minha unidade poderia ser metros, poderia ser quilômetros, segundo, aquele segundo, tá ficando maluco? Quilômetros, centímetros, nós utilizamos muito mais o quilômetros e o metro. Lembrando que metros é do sistema internacional. E velocidade nós utilizamos metros por segundo ou quilômetros por hora. Tá? Vai haver uma transformaçãozinha aqui, ó, de um para o outro. Metros por segundo para quilômetros por hora eu vou multiplicar por 3,6 e o contrário eu vou dividir por 3,6, né, galera? Por que 3,6, Glauco? Porque uma hora tem 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 3.600 dividido por 1.000, 3,6. Daí sai essa relaçãozinha aqui. Beleza? Tranquilo? E a aceleração, Glauco? Qual vai ser a unidade? Galera, a unidade que mais sai aqui em aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Ah, Glauco, pode haver quilômetros por hora ao quadrado? Pode, mas metros por segundo ao quadrado sai muito mais, tá? Lembrando que aqui em velocidade, metros por segundo é a unidade do sistema internacional, tá? É aquela que é utilizada para estudos científicos. Classificação dos movimentos. Galera, ficou fácil agora, ó. Classificação dos movimentos é quando a velocidade é positiva. Progressivo é quando a velocidade é positiva. Progressivo é algo que vai para frente. Então, velocidade positiva. Retrógrado. Olha lá o professor Sérgio quase me matando aí, ó. Retrógrado é um proparoxítona. Todo proparoxítona é acentuado. Retrógrado é quando o movimento é para trás. O movimento está voltando. Velocidade negativa, tá? Retrógrado tem a ver com alguma coisa retrô, alguma coisa para trás, né? A gente não fala assim, moda retrô, tal. Pochete, né? Agora voltou a pochete como moda retrô. Eu nem preciso, já tem uma pochetezinha aqui, já tenho quase 2 mochilas. Então, né? Moda retrô é alguma coisa passada. Camisa retrô de time, né? Camisa do Fluminense, Vasco, Botafogo, sei lá. Menos aquele timezinho, aquele outro a gente não fala não, tá? É camisa retrô, né? Então, retrógrado é quando vem para trás, velocidade negativa. Acelerado é quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Os dois são positivos ou os dois são negativos. É quando a aceleração ela aumenta a velocidade. E retardado eu não estou xingando ninguém, nem estou humilhando ninguém não, tá, galera? Retardado tem a ver quando a aceleração ela atrapalha o movimento. Ou seja, quando a aceleração tem sinal oposto à da velocidade. Ou uma positiva e outra negativa, ou vice-versa. E para terminar, nós temos aqui nossa função horária do MRU. O que é MRU, Glauco? É um novo partido aí que surgiu, movimento dos radicais ultrajovens, nada disso, tá? MRU é movimento retilíneo uniforme, um corpo que exerce um movimento reto, tá? Numa trajetória reta, mas que a velocidade dele não muda. E aí eu vou ter a função horária. O que é função horária? Para eu determinar uma grandeza em cada instante, tá? Que vai ser qual a fórmula? S igual a S0 mais VT. O que é S? O que é S0? V e T. S é a posição final, S0 é a posição inicial, velocidade é V, né? E T é tempo, né, galera? Da onde surgiu essa fórmula aqui? Tá vendo essa fórmula aqui? V é S menos S0, T. Isso aqui, quando eu elimino o T0, tá? E passo todas as outras informações para o outro lado, o S aqui vai ficar sozinho. Então, eu vou ficar aqui, S é igual a S0 que passou para lá positivo, vezes mais V vezes T que passou para o outro lado, dividindo, né? Multiplicando, aliás. Então, eu vou ficar aqui, S é igual a V, S0 mais VT. Lembrando que na função horária da posição, no gráfico de velocidade, né, eu vou ter uma linha paralela ao eixo, né? Se ela for em cima, a velocidade é positiva. Se ela for embaixo, a velocidade é negativa, né? Se ela for na linha, a velocidade é igual a zero, obviamente, né? Isso aqui é de velocidade por tempo. E numa fórmula de posição por tempo, Glauco, nesse caso aqui, posição por tempo, eu vou ter uma reta. Por que eu sei que é uma reta, meu gráfico, galera? Porque é uma função do primeiro grau, não tem nada elevado ao quadrado, né?
Então, eu vou ter uma reta que pode ser crescente e que pode ser decrescente. Se a reta for crescente, é porque a velocidade é positiva. Se a reta for decrescente, é porque a velocidade é negativa. Beleza, galera? Então, galera, a partir na próxima aula, nós vamos elaborar exercícios, tá? Que vamos passar para vocês em forma de PDF, tá? Para que vocês possam resolver, para que a gente possa resolver o exercício junto com vocês aqui da sala de aula, tá? E aí vocês podem tirar a dúvida de vocês aí, através de dúvidas no Classroom, ou até mesmo, galera, correr atrás de conhecimento. É interessante dizer que aula online, a gente tem que auxiliar o professor. Nós temos que correr atrás do conhecimento também, né? Porque não dá para a gente fazer uma aula aqui enorme e atrapalhar vocês de assistir a aula e tudo, né? Tem que ser uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Vocês podem ver que eu expliquei isso aqui bem, né, mais rápido do que eu explicaria em sala de aula. Então, cabe a você também nos ajudar indo atrás do conhecimento. Isso não só na aula online não, tá? Eu falo para vocês isso também na sala de aula comum. Beleza, galera? Então, até a próxima aula e estudem e qualquer coisa coloquem dúvida no Classroom. Valeu? Obrigado.